Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, turma, esta é uma videoaula de correção de atividades do caderno de atividades de língua portuguesa, sobre o uso dos porquês. Vamos lá? Então, aqui é uma breve retomada de conteúdo, mas eu estou corrigindo, as atividades que nós não chegamos a corrigir todas, então eu estou aqui fazendo isso para vocês. Então, caderno de atividade de língua portuguesa, página 34 a 38, coloquem seu caderno de atividade em dia e olhem lá, uso dos porquês. Então, relembrando, uso dos porquês. Eu tenho o porquê separado com acento, usado sempre no final de pergunta, eu tenho o porquê junto com acento, sempre usado depois do artigo, ou seja, o motivo. Então, eu tenho um determinante que acompanha essa palavra, desta forma ele é substantivado. Eu tenho o porquê usado para resposta e explicação, e eu tenho o porquê separado, sem acento, usado no início de perguntas, seja ela uma pergunta direta ou indireta. Muito bem. Relembrado, aqui vocês podem encontrar conteúdo no caderno de vocês. Aqui tem um texto que está também no seu caderno de atividades e diz assim: leia a reportagem a seguir e responda as questões. Temperatura crítica. Alterações inéditas no clima e na temperatura colocam um cenário de catástrofe no horizonte do planeta. Felizmente, a era do hidrogênio está chegando. Então, o clima da Terra já passou por mudanças radicais. Entre os diversos períodos de glaciação, as temperaturas foram de um extremo ao outro, remodelando continentes inteiros e varrendo milhares de espécies animais e vegetais. Do ponto de vista do planeta, portanto, o aquecimento global que observamos hoje beira o irrelevante. Mas, para uma espécie em particular, o Homo sapiens, isso tem um significado marcante. Ele é o único que pode reverter a situação, pela qual, em grande parte, é responsável. A temperatura média do planeta subiu 0,6 graus Celsius desde 1861, época das primeiras medições com o termômetro. Parece pouco, mas essa febre já fez com que, ao longo do século XX, geleiras derretessem o bastante para elevar o nível do mar em até 15 centímetros. Os recifes de coral, habitat de 65% das espécies de peixes do planeta, estão se transformando em um amontoado cinzento de rocha sem vida. Uma parte da responsabilidade pode ser acreditada a causas naturais, como atividade vulcânica e incêndios espontâneos nas florestas. Não se sabe ao certo até que ponto a ação humana pode afetar o ciclo natural do planeta, diz José Marengo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Mas a maioria dos cientistas, inclusive os renomados que participaram do último relatório do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, não hesitam em apontar o ser humano como responsável pelas assombrosas mudanças no clima. A fonte está aqui, Gilberto Stan, Temperatura Crítica, e está disponível nesse endereço aqui. O acesso foi feito em 28 de fevereiro de 2019. Vejamos. O texto aborda uma questão bastante discutida atualmente. O aquecimento global é a primeira vez que ocorre uma mudança climática radical no planeta. Explique sua resposta. Então, vocês vão explicar aí, a resposta. Ó, é a primeira vez que ocorre uma mudança climática radical no planeta? Explique sua resposta. Então, aqui eu tenho uma sugestão para vocês. Não, pois de acordo com o texto, isso já ocorreu outras vezes entre os períodos de glaciação. B. O aquecimento global afeta todas as espécies animais e vegetais do planeta? Por que o texto cita especificamente os seres humanos? Segundo o texto, porque, ao contrário dos demais seres vivos, o ser humano não apenas sofre as consequências do aquecimento global, mas também é, em grande parte, responsável por esse fenômeno. Na letra C, a pergunta é a seguinte: quais atitudes dos seres humanos estão relacionadas às mudanças climáticas sofridas pelo planeta atualmente? Veja, entre as atitudes humanas relacionadas às mudanças climáticas estão o lançamento de substâncias poluentes nas águas de rios e mares, e na atmosfera, a produção de grande quantidade de lixo e a utilização de plásticos. Então, nós já debatemos em outras
em outras disciplinas vocês com certeza também já debateram sobre, né, a atitude humana sobre o meio ambiente, certo? Então, percebam só como isso é prejudicial e nós somos os únicos, né, que podemos ter alguma atitude também de reverter essa situação. Por que a palavra febre aparece entre aspas? Lembrando que a aspas é para chamar atenção, é para evidenciar uma situação. Então, por que está sendo usado no sentido figurado? Neste caso aqui, febre. Trata-se de uma metáfora, que é uma figura de linguagem, já que tanto a febre quanto o aquecimento global se refere ao aumento da temperatura. Então, há um jogo de sentidos aí, que foi feito de maneira o quê? De maneira pensada, de maneira, digamos assim, de uma maneira mesmo proposital, tá certo? A questão 2, com base no texto, complete as frases usando a palavra porquê. O clima da Terra já passou por mudanças radicais. Eu trouxe uma sugestão para vocês. Olha, por quê? Porque é um motivo, porque houve anteriormente o quê? Outros períodos de aquecimento global. Os recifes de coral estão se transformando em rochas sem vida. O uso do porquê ali, olha, junto, sem acento, porque indica motivo. É uma conjunção que liga uma oração à outra, porque a temperatura da água está aumentando. Na 3, pede que vocês completem as lacunas com porquê separado, sem acento, porquê separado com acento, porquê junto, sem acento, porquê junto com acento. Então, Marta ficou chateada. Então, é um motivo. Então, como é que vai ser? Porquê junto, sem acento. Os primos não puderam ir à festa com ela. B, quero saber se você faltou à aula. E porque, veja que está em final de frase, então ele é separado e com acento. Os alunos ficaram felizes. Porque, motivo, conseguiram boas notas. Então, dessa forma, junto, sem acento. Não imagino, ele está demorando, talvez tanto seu carro tenha quebrado. Não imagino, porque, separado, sem acento, porque é uma pergunta indireta, ele está demorando tanto. Talvez, porque, motivo, seu carro tenha quebrado. Conte-nos. Porque, separado sem acento, você chegou tão tarde ontem? Sinceramente, não sei. Porque Francisco agiu daquela forma. Ele estava irritado? Pergunta no final de frase. Então, dessa forma, eu tenho o porquê separado sem acento. Letra G. Afinal, porque tenho de fazer tudo sozinho? Trata-se de uma frase interrogativa direta. Não vamos viajar no final de semana porque, motivo, meu pai vai trabalhar. Você não comentou nada sobre esse assunto, quero saber o porquê. Veja que o antecede a palavra porquê, desta forma substantivando, então ele vem junto com o acento. A estrada, porque dirijo toda semana é perigosa. O rapaz nunca soube o porquê de tanta tristeza da namorada. Os moradores do bairro queriam saber por que a prefeitura não tinha iniciado as obras do viaduto. Neste caso aqui eu tenho uma pergunta indireta, ou seja, eu não finalizo ela com um ponto de interrogação, porém eu sei que trata-se de um questionamento. Não contei a verdade a ninguém. Você quer saber mesmo por quê? Final de frase, separado e com acento. Próxima questão, reescreva as frases substituindo os termos sublinhados por porquê junto com acento, porquê separado sem acento, porquê junto, separado sem acento. Cheguei tarde em casa, pois. Cheguei tarde em casa porque peguei um trânsito terrível. A discussão entre os candidatos começou por qual motivo? Desta forma, eu posso substituir por porquê no final de frase, separado sem e com acento. Quero saber o motivo. Então, neste caso, eu quero saber o porquê. Daí antecede um artigo o, antes do porquê, desta forma, substantivando e acentuando ele. Então, é junto com acento. Essa é a justificativa pela qual saí de meu antigo emprego. Essa é a justificativa porque saí do meu antigo emprego. Por qual razão
ela está sempre de mau humor. Porque, separado sem acento, ela está sempre de mau humor. Início de frase, questionamento direto. Ela nunca nos disse o porquê de sua briga com a melhor amiga. Veja que o antecede o porquê desta forma, substantivando, pois o é determinante, trata-se de um artigo e determina ali que a próxima palavra, né, ele precede um substantivo. Acompanhei o caminho pelo qual o atleta brasileiro passou com a tocha olímpica. Acompanhei o caminho porque o atleta brasileiro passou com a tocha olímpica. Ninguém escuta o que você diz. Você já parou para pensar por que motivo? Ninguém escuta o que você diz. Você já parou para pensar por quê? Final de frase, certo? Separado com acento. Muito bem, vamos para assinale as frases em que a palavra sublinhada apresenta algum erro. Então, meus colegas não imaginam as dificuldades porque passei. Tá correto? Tá. Agora, qual é a incorreta? Letra C. O show foi cancelado porque o vocalista da banda estava gripado. Desta forma, o porquê seria junto e sem acento, certo? Porque não trata-se de uma pergunta indireta. O filho mais novo sempre pergunta por quê. Esse porquê também está de forma inadequada, então desta forma esse porquê separado com acento deveria vir ao fim da pergunta, ok? Agora corrija as frases que você assinalou. Olha lá, letra C, o show foi cancelado porque o vocalista da banda estava gripado. Na letra D, o filho mais novo sempre pergunta porque ainda não está na escola. Muito bem, vamos para a 6. Leia o trecho a seguir. Você sabia? E você vai usar o porquê, completar essa lacuna com um porquê, né? Agora basta você dizer qual dos porquês cabe ali. E a mesma coisa fazer nessa primeira frase que começa com jogar sal no gelo faz com que ele derreta. Vamos ver? Então, eu completaria com porquê separado, sem acento, e ao final porquê junto com acento, sem acento, porquê junto sem acento, certo? Leia as frases com atenção. Então, vocês leram a frase 1, 2, 3 e vão marcar qual é as sentenças corretas. É a letra A 1 e a 2. As crianças não sabem por que é perigoso brincar com os objetos pontiagudos. A funcionária explicou ao cliente o porquê ou motivo de tantos formulários. Correto? A 3 está incorreta porque o valor da multa foi aumentado por quê? Esse porquê seria separado e com acento. Já no início aqui, da 4 seria separado sem acento. E na 5 seria ao final, porquê separado, mas com acento. Então, trata-se da A1 e 2. Tudo bem. Assinale a alternativa que justifica o emprego da palavra sublinhada no trecho. Paulo estava irritado porque não dormiu bem à noite. Além disso, ele vive reclamando de tudo e ninguém sabe o porquê. Veja, a palavra porquê sem acento liga duas orações e equivale a pois. O termo o porquê com acento equivale à expressão a razão. Muito bem. Assinale a alternativa em que a palavra porquê expressa a ideia de causa. Opa! Não viajamos no final de semana e o porquê explica ali a causa, porque tínhamos prova na segunda-feira. Muito bem. Então, gente, desta forma, eu termino aqui essa retomada de conteúdo do uso dos porquês, que está no caderno de atividades de vocês. Lembrando que vocês podem ali estar realizando também as atividades e estudando os 2 conteúdos que nós ainda ficamos por ver e que eu vou postar ainda aulas para vocês sobre esse tema, tá certo? Que é sobre acentuação gráfica e sobre ortografia. Fica aqui o meu abraço, o desejo de de um ótimo final de semana e até a próxima videoaula. Beijo, gente! Fiquem com Deus!